Estou pensando hoje de manhã em nós fazermos duas leituras, todas no livro de Êxodo, no capítulo 25 e no capítulo 27. Faz dias que eu tenho me ocupado com o estudo dessas porções da palavra de Deus, tenho mandado alguns artigos para alguns irmãos acerca deste assunto, e eu queria compartilhar mais alguma coisa com os irmãos aqui nesses dois capítulos. Capítulo 25, nós não vamos ler o capítulo todo, mas vamos ler uma parte do capítulo 25 e uma parte do capítulo 27. Versículo 1 do capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Agora no capítulo 27, versículo 1. Todos estão ouvindo bem a leitura aí? Capítulo 27, versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia. De 5 côvados será o seu comprimento,
e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Serão essas as escrituras que nós vamos ler nesta manhã. E Deus há de abençoar a sua palavra em nós. Então, como os irmãos estão vendo, nosso assunto é o tabernáculo, no deserto. Queria destacar, não temos tempo para entrar em todos os detalhes que poderíamos levantar aqui, mas eu queria levantar a primeira coisa aqui. É a primeira vez na história que Deus fala de habitar com o seu povo. Nunca antes ninguém leu ou ouviu nada acerca de Deus falando de habitar no meio dos seus. Isso é muito interessante. E tudo isso, sem qualquer dúvida, está baseado no princípio da redenção. Antes que Deus tirasse o seu povo da terra do Egito, antes que eles fossem livres da escravidão, antes que eles fossem separados para ele, não havia nenhuma menção disso. Agora que ele os tirou e ele os está conduzindo para a sua terra, então ele não somente quer conduzi-los ao lugar que ele propôs, levá-los, mas ele mesmo, ele quer habitar no meio deles. Como Deus Todo-Poderoso, como o Deus que se mostrava na nuvem, isso seria inteiramente impossível. O pecador jamais poderia ter acesso à presença de Deus. O pecador jamais poderia ser visto na presença de Deus. Deus mostrou isso naquela escritura que sempre citamos de Êxodo 33, logo aqui na frente, quando disse para Moisés: homem algum jamais verá o meu rosto e viverá. A glória de Deus consome o pecador em menos de nanosegundo. E não resta nada dele. Então, Deus quer morar no meio dos seus. Mas nós temos de um lado um Deus santo, que aqueles serafins de Isaías 6 diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Do outro lado, nós temos uma multidão de pessoas, milhares de pessoas, mas todas contaminadas pelo pecado. Como Deus iria tornar possível isto? Por um lado, como diz o Salmo 89, justiça e juízo é a base do seu trono. Olhando segundo a própria natureza do seu trono, não tinha nenhuma condição.
Olhando isso segundo a própria natureza de Deus, não havia nenhuma possibilidade. Mas naquele mesmo Salmo 89, verso 14, o salmista concluiu aquele verso dizendo: graça e verdade te seguem. Através da justiça e do juízo, seria impossível Deus habitar com o seu povo. Mas por meio da graça e da verdade, ele tornou tudo isso possível. E é o que nós encontramos no tabernáculo. Nas suas divisões, nas suas mobílias, em tudo aquilo que Deus predispôs ali para poder habitar e ter comunhão com aqueles que eram os objetos do seu favor, da sua graça. Então, isso para mim é de uma preciosidade enorme. Isso para mim vale a pena passar horas, dias, meses, anos à vida para contemplar só isso. Então, quando nós vemos o tabernáculo, Deus falando em erigir uma tenda, primeira coisa que nós vemos neste projeto, o homem não tem participação nenhuma nele. Tudo vem de Deus. É ele que escolheu os materiais. Tudo aquilo que deveria ser empregado na construção daquele tabernáculo não tem nada da imaginação do homem, por mais fértil que ela possa ser. Foi Deus que disse o tipo e quais os materiais. E também foi Deus que disse que eles deveriam fazer um santuário segundo tudo o que ele haveria de mostrar. É verdade que ele iria usar homens, ia usar mulheres nessa construção. O trabalho de nenhum foi dispensado. Todos seriam úteis, desde a atitude de ofertar, quanto ao ato de executar, fabricar aquilo que Deus iria mostrar. Em tudo isso, nós vemos como Deus quer a nossa participação com Ele, nos seus atos e nos seus projetos. Humanamente falando, nós somos incapacitados, nós somos incompetentes. Humanamente falando, nesta relação com Deus, nem aproximar poderíamos. Mas este Deus amoroso, bondoso, gracioso, ele tem procurado nos mostrar que, embora haja este grande princípio divisor entre nós, ele é santo e nós somos pecadores, ele tem procurado, pela sua própria justiça, pela sua própria graça e verdade, encontrar canais, caminhos, meios pelos quais ele possa suprir as necessidades daqueles que entram em relação consigo. Eu nunca poderei explicar isso. Eu nunca poderei, neste corpo e nesta vida, compreender a plenitude disso. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus não espera que eu compreenda isso. Deus quer que eu me beneficie disso. Deus quer que eu tenha usufruto disso. Deus quer que eu, pela sua infinita graça, me aproprie dos recursos inesgotáveis que Ele em Cristo, Ele preparou para nós. Então, nesta parte que nós estamos vendo aqui, da
construção do tabernáculo. Nós vemos, por um lado, o homem não tem participação em nada, nem nos materiais e nem nos projetos. Estou falando da escolha dos materiais. Mas o homem tem participação de poder ofertar a Deus aquilo que Deus lhe dá, não exige dele, porque Deus dá uma condição voluntária. Deus faz com que ele seja livre para fazer ou não fazer. Deus faz com que ele tenha uma atitude própria de si mesmo. E dentro dessa disponibilidade de contribuir, de dar a Deus, Deus então mostra que tipo de coisas ele podia trazer para fazer uma morada para ele. Agora, aplicando isso para nós, se Deus está determinando que tipo de materiais devem ser empregados na construção da sua morada, eu não posso esquecer que o Novo Testamento ele ensina que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Se lá no passado Deus se preocupou, e não só se preocupou, Deus mostrou o que era aceitável por ele para materiais da sua habitação. Eu penso que se meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu também preciso pensar que materiais eu introduzo no meu corpo como morada de Deus, que lhe seja aceitável, que lhe seja agradável. Nós estamos vivendo em dias de muita modernidade. Sempre temos falado para os irmãos que aquilo que era anormal, inaceitável na minha geração, quando jovem, é plenamente normal nesses dias que nós vivemos. E eu chamo essas coisas de materiais, que nós estamos trazendo para adornar aquilo que é a habitação de Deus. A grande pergunta que resta para cada um de nós: aquilo com o que eu estou nutrindo o meu corpo, que eu estou adornando o meu corpo, que eu estou enchendo o meu coração, que eu estou enchendo a minha mente, são materiais aceitáveis por Deus? Cada um de nós somos responsáveis por responder esses questionamentos e observar o que Deus pede de cada um de nós. Devemos lembrar das duas orientações de Paulo em 1 Coríntios 6 e 8, quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Devemos lembrar que no santuário de Deus só deve ser aceito, só deve ser empregado aquilo que é segundo o padrão de Deus, os padrões da sua santidade, aquilo que verdadeiramente permite que ele more no nosso meio. Dito isso acerca da construção do tabernáculo, e não tendo tempo para entrar em detalhes, eu gostaria de pensar nos móveis do tabernáculo, nas mobílias do tabernáculo, nas repartições do tabernáculo, como tudo isso foi disposto ali. Nós temos lido da arca e nós temos lido do altar de cobre. Mas nós temos também ali a pia de cobre. Nós temos a mesa com os pães da proposição. Nós temos o candelabro de ouro e nós temos o altar de ouro. Nós não lemos sobre essas mobílias, mas nós queremos mencioná-las rapidamente, para que os irmãos mesmo, se desejarem em casa ou em qualquer lugar, possa depois pensar nestes materiais. Nós sabemos que o tabernáculo tinha duas divisões.
O lugar mais interior do tabernáculo era chamado o Santo dos Santos. A outra parte, que seria como que a entrada do tabernáculo, era o lugar santo. Lá dentro do Santo dos Santos havia a arca, havia um propiciatório e havia 2 querubins. Era uma peça só, mas o Senhor fez questão de dividi-la nessas 3 partes. Ele fez questão de demonstrar que, embora ela fosse uma única coisa, ela era representada em 3. E nessa representação, nós podemos ver algumas coisas importantes. Primeiro, é uma figura do próprio Deus, que nos é apresentado em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também nós podemos ver naquela arca a suprema missão do Senhor Jesus. Nós podemos ver ali a expressão maior que nós podemos ter da sua santa pessoa. Nós vemos, por exemplo, naquela parte que constituía o caixote da arca, nós vemos aquela parte em que a própria palavra de Deus diz acerca dele, o único que podia dizer: dentro do meu coração está a tua lei. O único que verdadeiramente a cumpriu. O único que verdadeiramente a guardou. Podemos ver naquele propiciatório a sua redenção. A propiciação, João diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados e ainda pelos do mundo inteiro. Aquele propiciatório tornou propícia a presença de Deus para o sumo sacerdote, ainda que fosse uma vez no ano. Nos querubins da glória, sem qualquer dúvida, nós podemos ver a sua glória. Nós vemos a sua majestade, o seu esplendor. Nós vemos a sua beleza, aquilo que ele é em si mesmo. E assim nós poderíamos ir analisando e nós iríamos vendo coisas sobre coisas, porque tudo aquilo nos fala da sua santa pessoa. Outra coisa que nós temos naquela arca é que ela era construída de apenas 2 materiais. Ela era construída apenas de ouro e de madeira de acácia ou de cetim, como diz outra tradução. O ouro, ele fala do homem do céu, fala da deidade do Senhor Jesus, fala da sua glória, fala da sua majestade, fala daquilo que ele é em si mesmo, mas fala também da justiça de Deus consumada. Fala do fato que o pecador pode ser aceitado na presença de Deus, porque a justiça de Deus, prefigurada naquele ouro, foi plenamente atendida. A madeira de acácia, por outro lado, fala da sua humanidade, fala do homem, Cristo Jesus. E o Novo Testamento nos apresenta esses 2 aspectos, dizendo-nos que ele é o unigênito do Pai, prefigurado no ouro, e ele é o primogênito de toda a criação, prefigurado na madeira da acácia, o primogênito entre muitos irmãos. Mas nós lemos também aqui do altar de cobre. Este altar de cobre, como nós temos visto, ele era feito de outro material, que era o cobre. E esse altar, diferentemente da arca,
Ele estava do lado de fora da tenda da congregação. O pecador só podia chegar até ali. Era o limite máximo da sua aproximação. O pecador, se passasse dali, como dissemos no princípio, ele seria inteiramente consumido. Todo o caminho do pecador, de volta para a presença de Deus, terminava no altar de Cor. Estamos falando no aspecto quando tudo depende de nós. O nosso caminho termina ali. E quando nós chegamos no altar de cobre, o que é que nós vemos? Nós vemos justiça, porque também, como nós já ensinamos não faz muito tempo aos irmãos, o cobre é símbolo da justiça de Deus, mas da justiça de Deus aplicada sobre o pecado. A justiça que não perdoa, a justiça que não tem pena. A justiça que tem que ser aplicada e que não pode ser de maneira alguma indultada por lei. Como resolver, então, essa situação do pecador e Deus? Lá dentro do tabernáculo, nós temos tudo aquilo que fala da santidade de Deus. Lá fora do tabernáculo, nós temos tudo aquilo que consome a impiedade do homem. Como fazer essa aproximação? Como resolver essa questão da nossa situação diante de Deus? Aí está o grande amor de Deus. Aí está a grande compaixão de Deus. Aí está a grande misericórdia de Deus. O homem não podia ir a Deus. Então Deus levantou-se do seu trono, na pessoa do Senhor Jesus, e ele veio ao altar de cobre, ao encontro do homem. Aqui nós temos o caminho percorrido pelo Senhor Jesus Cristo. Um caminho que nos fala de amor. Como diz Paulo em Efésios 3, amor que excede todo o entendimento. Amor inexplicável. Como diz aquele hino que nós cantamos, como contar de Deus o amor. Impossível. Ele é mais vasto. Ele é mais amplo. Ele é maior do que tudo. Mas Deus, amando-nos, repito, ele levantou-se do seu trono, ele abandonou o seu verdadeiro lugar para vir até nós e nos encontrar no altar de cobre. Eu, se fosse lançado ali, naquele juízo que cada um que ali compareceu e viu com seus olhos, como nós já mencionamos anteriormente, seríamos inteiramente consumidos. Seremos inteiramente destruídos, só sobraria a cinza. Mas o justo, como diz Pedro, Cristo morreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. O justo, o Salvador, ele foi até aquele lugar por nós. A cruz do Calvário, como os homens hoje estão celebrando a sua redenção de uma forma ofensiva à sua pessoa, mas a cruz do Calvário foi o lugar onde ele enfrentou o juízo dos nossos pecados, como todos nós sabemos. Aqueles momentos
de horror, 3 horas de trevas. Naqueles momentos de agonia, naqueles momentos de maldição, naquele momento em que o Santo Deus teve que levar sobre si o pecado daqueles que ele tanto amou e tanto ama. São momentos que ninguém pode descrever. A cruz do Calvário foi o lugar que o Senhor Jesus Cristo, por amor de nós, por compaixão, por graça, ele tomou. E ele, na cruz do Calvário, fez aquilo que o ouro expressava lá dentro do Santo dos Santos. Ele consumou a justiça de Deus. É por isso que Paulo podia, com toda aquela ousadia e intrepidez, dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que ele podia dizer com o mesmo entusiasmo que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. É por isso que ele pôde escrever que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, repito, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, deixou o seu trono lá na glória. E ele veio até aquele altar para sofrer o meu castigo, o castigo de todos nós. Este foi o caminho que ele percorreu. E isso também está prefigurado de uma maneira muito clara nos primeiros 5 capítulos do livro de Levítico. Se você começa no capítulo 1, você começa com o holocausto, a oferta de alimentos, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e, novamente, pelos pecados ocultos. O caminho que ele percorreu. Ele saiu da glória para ir até o altar e morrer por nós. Mas houve um caminho de volta. Um caminho do altar, de novo, até o trono, até o Santo dos Santos. E este caminho é um caminho inteiramente manchado de sangue. O sangue foi tomado do altar e ele foi salpicado naquelas mobílias, naqueles materiais que compunham o tabernáculo. O caminho da cruz até a glória. O caminho da oferta até o trono novamente. É um caminho manchado de sangue. Como escreveu Zacarias, que feridas são estas? E ele mesmo escreveu a resposta, são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. No dia da ressurreição, quando apresentou-se aos seus discípulos, após dizer-lhes paz seja convosco, mostrou-lhes as suas mãos e os seus lados. Lá no céu, assentado à destra da glória, da majestade nas alturas, o Salvador tem essas manchas, essas marcas, que foi o preço que ele pagou pela redenção de todo aquele que crê.
Mas é interessante, eu não sei como é que está o nosso tempo, vou conferir ele aqui. Já passou da hora e eu vou terminar então rapidamente. Só queria mencionar para os irmãos a posição de daquelas mobílias que nós temos ali. A bacia de cobre ficava logo após o altar de cobre. E dentro do lugar chamado Lugar Santo, nós tínhamos à direita para o norte a mesa com os pães da proposição. Nós tínhamos à esquerda para o sul o candelabro de ouro. E nós tínhamos no lugar central, virado para o Santo dos Santos, o altar de cobre. E eu queria só, antes de terminar, umas palavrinhas aí sobre este altar e sobre o lugar que ele ocupa, o lugar central. Era daquele altar que exalava o perfume. Era daquele altar que subia o aroma agradável a Deus. E sem qualquer dúvida, aquele altar precisava ter um lugar central na frente do lugar santíssimo. Não existe nada mais agradável para o coração de Deus Pai do que a fragrância do seu amado e bendito Filho. E aquele altar era de ouro. Aquele altar tinha todas as figuras e símbolos que apresentam, de acordo com a nossa capacidade de compreensão, a bendita pessoa do Salvador. E dali, repito, subia o perfume para Deus, o perfume da redenção que ele fez, o perfume da sua excelsa pessoa, o perfume da sua devoção ao Pai. Foi o único que pôde dizer: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Nós vamos terminar aqui. Os irmãos, agradeço a paciência dos irmãos e desculpe por não ter observado a hora, mas espero que a palavra de Deus possa nos ajudar nessa caminhada aqui. Amém.